atraso, mas é porque eu estava no trabalho, né? Eu cheguei agora, tentei sair mais cedo, mas acabou que eu não consegui. Mas acho que deu tempo, é bom que já chegamos, já cheguei nesse clima de adoração, que é o que essa live tem feito, né? Deus tem respondido grandemente essa semana aí para todos nós, é uma semana de vitória. O que eu quero deixar, irmão, mais uma vez, é dizer que pedir a Deus essa semana uma palavra que pudesse reconfortar, né, o coração dos irmãos, trazer acalento e cada vez mais buscar, né, o conhecimento de Cristo. É muito bom aprender, ler a Bíblia, estar sempre lendo a Bíblia em comunhão com Cristo, pois a palavra de Deus ela é muito clara, né? Mas cada vez que a gente está triste ou cabisbaixo, a gente abre a Bíblia e a gente acha consolo nas palavras de Deus. E eu quero deixar aqui para os irmãos, para a gente não se estender muito, o que eu quero ler é Mateus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos e eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, essa palavra aqui, essa passagem de Jesus aqui, essa tentação que Jesus passou aqui, é um ensinamento claro da palavra, uma revelação da Bíblia, de que até o Filho de Deus, claro, em forma de homem, foi tentado por Satanás. Agora, estudando aqui a Bíblia e fazendo uma analogia com o que está escrito hoje, né? Eu estava debatendo outro dia até com um colega meu do trabalho que é católico. E a gente estava debatendo os textos da Bíblia. E aí a gente debatendo assim, né, algumas passagens e tal, e eu toquei nessa passagem e ela me veio assim na questão da tentação. Que aqui na Bíblia a gente lendo, né, quando nós lemos uma passagem, quando nós lemos um versículo, é difícil entender o real sentido, a real ideia de que a Bíblia está passando, o que aquele versículo quer nos mostrar. Eu não quero dizer que ela tem muitas versões, mas eu quero dizer que assim como nós lemos um livro ou um poema, dependendo da passagem, às vezes a gente tem que ler e reler várias vezes. Ou um poema, às vezes a gente tem que ler e reler várias vezes para entender o que o autor está querendo dizer. Se trata de um exercício de interpretação, né? Como a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente lê uma questão para quem presta concurso. A gente lê uma questão no concurso público. Às vezes a gente olha assim, poxa, eu não tinha visto esse lado, eu não tinha entendido a pergunta dessa forma.
eu achei que ele estava falando de uma coisa e era outra. Só que o que eu quero dizer aqui não é que as escrituras estão querendo confundir a nossa mente, mas quando Deus fala que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, eu acredito que eu, Misael Ramos, acredito que é da forma que eu estou vendo aqui. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tento buscar, esmiuçar, tentar entender e me colocar naquele momento, quando Jesus estava ali naquele deserto, igual eu estou olhando essa passagem. Jesus, irmãos, ele estava aqui na terra em forma de homem. A gente tem que sempre se lembrar disso. Até os 30 anos de Cristo, até o Jesus ser batizado com o Espírito Santo por João, que João, para quem talvez não saiba, João era da linhagem sacerdotal. Ele era filho de um dos sumos sacerdotes da linhagem dos levitas, né? Do templo, dos adoradores do templo. Então, assim, João Batista, se fosse na época de Moisés, entraria no Santo dos Santos. Estaria ali como responsável pelo Santo dos Santos ou nas antessalas do Santo dos Santos. Então, assim, você entende o conhecimento de João, a visão, porque nós temos que nos remeter ao passado ali e entender como era a cultura daquela época. Eles estavam ali na época de Moisés, a lei era a Torá, a lei era a lei de Moisés. Então, quem desrespeitava as 603 regras que Jesus estabeleceu ali em Números, estava pecado. E aí você tinha que oferecer um sacrifício, e lembre-se, era um sacrifício de acordo com o teu pecado, não era apenas você chegar lá com uma pomba ou com uma ovelhinha, isso está bem estipulado lá. Cada oferta era de acordo com o seu tipo de pecado. Quem pecava mais, às vezes tinha que oferecer um boi ou uma vaca, totalmente mais nos mesmos moldes da ovelha. Pura, você tinha que cuidar daquele animal, tratar. O que eu quero dizer é o seguinte, ali Jesus estava em forma de homem, ou seja, ele era homem, como nós. E João Batista, com seu olhar, que era de uma cultura sacerdotal, com seu olhar de sacerdote, acredito eu, porque assim, como a gente nasce e tem o meu pai que me passa os ensinamentos, os costumes, João Batista também pegou os costumes do pai dele, que era alguns ensinamentos. Está certo que João perdeu o pai e a mãe muito cedo por serem velhos, mas ele chegou a ter um conhecimento. Ele era de uma linhagem assim, uma cultura que ele adotou. Então ele entendia. Então a visão, os irmãos conseguem entender que a visão de João era diferenciada. Ele tinha um olhar crítico. Ele conseguia identificar, até porque o sacerdote escolhia qual era o sacrifício, a ovelha do sacrifício. Não era qualquer um. Eu não podia chegar lá e falar, não, essa daqui é minha ovelha. Não. Era um sacerdote que escolhia o animal que seria sacrificado. Ele que tinha o olhar de dizer, ó, esse animal aqui está pronto para o sacrifício. Ele pode ser sacrificado. Toma, cuide dele. E no dia do sábado lá, o Shabat, vocês vão sacrificar ele. E aí, o que aconteceu? Em expiação do pecado, né? E aí o que aconteceu? João, quando viu Jesus Cristo, mesmo em forma de homem, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Que não é à toa que a multidão que estava sendo batizada por João naquele dia era uma multidão. João já era famoso nessa época, já era sido falado de João Batista, o Batista do deserto. Aquele que se dobrava, que os caniços se dobravam no deserto. Já tinha até profecias disso antigamente. E João era essa profecia de carne e osso, né? Carne viva. E ele via lá aquela multidão, e dentre aquela multidão, ele vê um homem. Desse homem, ele distingue aquele homem ali como, ó, eu os batizo com água, mas aquele que vem lá te batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, assim, Jesus, em nenhum momento, demonstrava para aqueles ao seu redor que ele era filho de Deus. Ele, por suas atitudes e suas ações, ele comprovava que ele era o filho de Deus. E o que eu quero chegar nesse ponto? Lá no deserto, quando ele fala da provação no deserto, que Jesus é tentado, eu acredito que Jesus, quando estava ali,
ele estava como um ser humano normal. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele fazia suas necessidades no deserto, não tinha como tomar banho, ficava sozinho, não se alimentava quando tinha, mas ele estava jejuando, então ele ficou 40 dias de jejum. Isso é praticamente impossível, só que assim, aí vem aquela questão, mas ele era o filho de Deus, irmão, ele era o filho de Deus, ele poderia ficar mais, ele poderia ficar a eternidade sem comer, por ele ser Deus, mas ele não era Deus, ele era homem. E aí o ponto que eu quero que eu cheguei até, a gente estava debatendo lá, a tentação quando vem no deserto, a nossa tentação nos dias de hoje, é a tentação que ela vem discreta. Os irmãos, eu quero que os irmãos imaginem comigo como é que era a tentação de Jesus no deserto. Vocês acham que Jesus, quando estava no deserto, avistou o diabo em sua forma espírita, que é igual as imagens aí que o homem criou de um ser com chifres e feio, com fétido, com odores de enxofre? Você acha que o diabo se apareceu assim para ele, tentador? Claro que não. Eu acredito às vezes que por Jesus estar ali no deserto, tem outras nações ali próximas. Às vezes veio até um representante, um sacerdote de um outro Deus, vagando ali, e encontrou aquele homem ali, que era um homem qualquer. Ninguém olhava de longe e, opa, aquele dali é o filho de Deus. Não, ele viu um homem. Então ele chegou e olhou assim, ó, viu um homem no deserto. Não sabia qual era o seu propósito, não sabia nada. Mas quando ele chegou perto daquele homem, ele perguntou e viu que ele era diferente. E ao chegar, claro, tem muitas coisas aqui que não são escritas. Eu acredito que houve um diálogo, houve algo desse tipo. E aí, quando ele reconheceu que Jesus poderia ser o filho do homem, quando ele identificou-se como filho de Deus, ele falou, mas se você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Irmãos, imagina você, não sei com quantos dias Jesus ficou até esse diálogo acontecer. Pode ter sido com 7, com 8, com 15. Ele não fala quando cada etapa aconteceu, ele fala que foram 3 eventos. Mas pode ter sido com 15 dias. Às vezes, vamos imaginar que Deus estava ali com 15 dias no deserto, com uma fome absurda, porque ele era humano. E chega um homem e fala, pô, mas se você é o filho de Deus, por que você não transforma essas pedras? E aí é que vem o ponto. Às vezes, Satanás, olha, bota até uma pedra ali, que é redondinha, lembra até um pão de queijo, assim. Aí você olha aquilo, aquela tentação de caramba, poxa, esse pão poderia ser transformado mesmo naquele pão gostoso que eu comia lá quando eu era criança. O ponto que eu quero chegar é isso. O diabo, ele vem te trazendo em forma irreconhecível, de forma que você não consegue interpretar que é Satanás, e te oferece coisas que são tentadoras para você. Às vezes chega assim, alguém no trabalho chega para você, ou na sua vida secular, e fala, pô, calma aí, cara, faz isso não, pô, isso é bobeira. Fica tranquilo, vem aqui, vem pro bar comigo, vamos sentar ali, vamos comer alguma coisa. Ah, mas eu não bebo, isso aí não faz bem. Não, cara, que bobeira, não. Você é um cara legal, não vai acontecer nada não, pô. Você nem bebe, vai tomar umazinha, tu vai ficar bêbado, tu vai ficar viciado tomando umazinha. É assim que Satanás se apresenta. Como uma pessoa exemplar, como uma pessoa que diz que veio para te fazer bem. Só que aí é o contrário. É ali que está a cilada dele. E aí Jesus foi tentado da primeira forma, pela forma física, né? De que não, é, é, ele diz aqui exatamente bem explícito, né? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Ou seja, não necessariamente você tem que se alimentar daquele pecado ali, daquela oferta que vem do mundo. Não necessariamente você precisa ser igual ao mundo. A diferença do cristão está aí. A gente gera incômodo naqueles que estão ao nosso derredor, à nossa volta, porque nós somos diferentes. As pessoas se sentem incomodadas de como que você conquistou tudo se você não faz nada do que ele faz. Como que você conquistou essa casa se você nunca fez um gato na tua casa? Como que você fez? Como é que você consegue andar com esse carro caro se você nunca roubou ninguém, nunca deu um calote em ninguém? Como é que você consegue chegar a esse patamar sem pisar em cima de ninguém? Como que você atingiu esse posto tão alto na empresa
se você nunca jogou ninguém para trás ou fez algo ruim para alguém se sair mal. Porque é isso que incomoda. O cristão, ele é elevado pela graça de Deus, pela glória de Deus em nosso resplandecer. As pessoas, vai ter um momento que as pessoas vão querer se chegar a ti, não pelo que você é, pelo que você faz, e sim pelo a forma de chegar, de sentir paz em estar perto de você. É aquela história de que, pô, caraca, entrou esse fulano aí, poxa, esse cara aí deixa o clima pesado. Aí vem a irmã Beth ali, entra, puxa, olha só como é que o clima mudou. A Beth é uma pessoa tão legal, fala de Cristo, bota aquele hino que a gente sempre gosta de ouvir. A irmã Érica, pô, chega ali, bota lá, eu sempre vejo ela ali com a Bíblia na mão, falando de um versículo. E aí, quando essa pessoa sai, vem aquele vazio. Aí a tia Érica sai e vai para outro lugar. Aí as pessoas veem uma outra pessoa que é totalmente o contrário. Vem para criar intriga, vem para trazer discórdia no grupo ou em alguma coisa. Aquela pessoa que só traz coisas infames para o seu trabalho, para as pessoas que estão em volta. Então, assim, nós temos que ser diferentes, mas não se esquecer que nós somos humanos. Então, assim, a tentação ela vai vir. Deus, eu acredito que nem Satanás ali, nas primeiras conversas ali, aquele primeiro diálogo com Cristo, achou que Cristo era, aquele homem ali era o Filho de Deus. Ele poderia ter matado Jesus ali naquele momento, mas ele quis provar. Às vezes ele achou que era até um servo de Deus, como um dos pais da fé lá atrás, que eram fiéis mesmo à palavra de Deus. Poxa, esse homem aí é fiel. E aí vem a segunda parte. Depois o diabo levou para o monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Aí é que vem a segunda tentação, né? A tentação da carne, o desejo, a luxúria, a riqueza. Todo mundo quer andar bem, ter dinheiro, ter condições de se mostrar e tudo mais. Só que aí Jesus fala: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, irmãos, não adianta a gente querer adorar outras coisas, adorar, eu vou deixar de fazer isso porque eu amo fazer aquilo dali. Poxa, eu tenho que viajar, me endividar para poder ver aquele cantor cantando lá em não sei aonde. E aí você, às vezes, para ir na igreja, tu chega lá, uma irmã pede uma oferta, ou então tem um grupo lá precisando. Quantas vezes a gente já viu isso, né? O grupo dos jovens tem a camisa do grupo, aí sempre tem um irmão que não tem condição, e aí você gasta uma fortuna para se deslocar até um outro estado para ver um ídolo seu, né? Uma pessoa que seja importante. Pode ser, às vezes, até evangélico. Tem tantos fiéis aí que seguem aí pastores, pregadores, missionários e gastam dinheiro fazendo isso, e às vezes o irmão ali do lado, às vezes está precisando de um micro-ondas em casa, está precisando, às vezes, um gás. Tem gente que não tem o gás para poder fazer a comida amanhã. E ali a pessoa está ali, ó, passando necessidade, e aí é que está. O diabo quis mostrar o que? Olha, eu tenho o mundo inteiro para você. Mas Deus falou: eu não quero o que está no mundo. O que está no mundo já é do maligno, é do príncipe do mundo. Deixa isso com o príncipe do mundo. Eu não quero isso. Eu quero o que está no céu. Eu quero o que meu pai preparou para mim. É aquilo que eu quero. E se você tiver essa visão, você vai olhar para o lado. Não tem como a gente ir para a igreja e não olhar, observar o irmão do lado, se preocupar. Porque a palavra irmão, irmão em Cristo é isso. Ter zelo pelo irmão do seu lado, cuidar. Poxa, a irmã Beth não veio hoje, por que ela não veio? Pô, vou dar uma ligada para ela, às vezes ela está precisando. Olhar, às vezes você está ali o dia inteiro na igreja, às vezes no trabalho, tem uma pessoa da igreja ali, você olha ali, aquela pessoa, você não consegue enxergar que ela está definhando ali, está morrendo ali, está perdendo as esperanças. E você chegar ali, pô, para mim, o papel de humano é isso, de ser o irmão é isso, você chegar, irmão, calma, vai dar tudo certo, quer que eu ore por você? O que o senhor está passando? Não precisa nem falar, não, mas eu vou orar pela tua vida. Está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar. Às vezes não é nem financeiro, muitas das vezes não é isso. Infelizmente, hoje no mundo, está tão complicado que às vezes a questão financeira nem resolve. Como a maioria das vezes não resolve. É uma doença, é uma briga familiar, é um problema de cabeça, um problema emocional, um conjugal. E aí o papel do irmão é isso, você olhar para o seu irmão do seu lado, para aquele homem que nem às vezes é da igreja, como esse colega meu, que uma vez cheguei para ele e falei: calma, cara, vai dar tudo certo, vou orar com você.
Lá na frente as coisas aconteceram. Ele, poxa, Misael, pô, muito obrigado por ter orado, graças a Deus deu certo. É assim que nós vamos trazendo aquela pessoa, porque eu acredito que Deus fala no coração das pessoas que a gente ora. A pessoa tem, de uma certa forma, eu acredito nisso, que quando nós oramos, intercedemos por uma pessoa, de alguma forma Deus toca no coração dela e mostra que, ó, o resultado que você conseguiu, o que você conseguiu agora, foi mediante a mim. Mas não somente por mim, mas por todos aqueles que oraram por você. As orações daqueles servos de madrugada, as vigílias que eles foram, tudo aquilo que eles fizeram, o jejum, a tentação que eles deixaram para poder trazer um, uma oferta agradável a mim, chegou até os meus ouvidos. O choro daquelas pessoas, a angústia que elas passaram, tudo isso chegou até mim. E agora eu estou te dando a resposta. É isso daqui. Buscai a mim e eu te responderei. Então, assim, é, Jesus estava ali no deserto, estava na tentação, mas ele não deixou de ser homem. Ele ainda era humano. E o que eu acho interessante nessa parte, por que, que Deus deixaria isso? É interessante dizer, poxa, por que, que Jesus quis deixar no livro, por que, que foi registrado no livro que ele passou a tentação? Porque era muito fácil. Muitas pessoas poderiam chegar aqui e olhar, ah, Jesus foi tentado. Pô, mas ele é o filho do homem. É muito simples você ser tentado pelo filho do homem. Só que aí é que está a questão. Jesus não veio com a onisciência, Jesus não veio com a onipotência, Jesus não veio com a onipresença. Ele veio apenas com o que nós temos. A fé, a compaixão, o amor ao próximo. Isso que nós temos, que é a imagem e semelhança de Deus também. Por isso que nós somos diferenciados das outras criaturas de Deus. Deus criou os anjos apenas para adorá-lo. João, quando viu, ele viu anjos adorando, os querubins adorando a Deus, e eles clamavam e cantavam todo o tempo. É só estar escrito ali. A todo tempo Jesus sempre gritou e sempre, em todo tempo, os anjos lá no céu cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essas criaturas foram feitas para isso, para adorar a Deus. Nós não. Nós somos diferentes, nós vamos fazer a diferença lá no céu, porque nós trouxemos a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Não todas, mas algumas delas. Eu tenho que fazer meu papel. Eu não fui feito apenas para adorá-lo, e sim para amar ao próximo, ter compaixão e ter fé também em Deus. Eu estou sendo provado, todos nós estamos sendo provados constantemente. Não adianta, uma luta vem, 2 dias depois, um dia depois, vem de novo outra. Às vezes a sua só vem, nem passou, você nem teve o vento direito, já está sendo provado novamente. E aí, o que Jesus, quando eu leio essa passagem aqui, eu fiquei refletindo nisso. Eu falei, poxa, tá aí. Por isso que Deus mostrou e deixou isso escrito. Para que as pessoas, quando lessem vocês, os antepassados lessem, eles falassem, caramba, mas Deus veio mesmo em forma de homem. Até ele foi tentado. Então não vou ser diferente. Eu vou ser tentado também a todo tempo. Não adianta você querer dizer que só porque você está na igreja todos os dias, está indo, fazendo vigília, sendo fiel, sendo firme, abdicando das coisas do mundo, recusando tudo que venha do maligno, que você não vai ser tentado. Você vai ser tentado. Seja de qualquer forma, seja numa televisão, seja no seu vizinho, seja na rua, seja no seu trabalho, seja no deslocamento do trabalho. Ele sempre vai tentar te levar para o lado dele. Ele detesta ver você assim. Ele detesta ver a união da família. Ele detesta ver tudo que Deus criou. Ele odeia isso. A verdade é essa. Então, irmãos, nunca deixe de pedir a Deus, mas não esmoreça na fé. Porque eu quero deixar um, um outro versículo aqui, que é... Eu quero deixar aqui para os irmãos. Um momento, eu deixei anotado aqui. Que Jesus fala, né, em Mateus, versículo 12, no capítulo 9, versículo 12 e 13.
Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não o holocausto, porque eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, além de tudo isso que a gente passou, Jesus mostra que não adianta a gente ser justo a ponto de ser um sacerdote, de ser um sumo sacerdote, de ser Caifás, porque ele não veio para nos salvar. Não adianta você demonstrar por fora, ser uma linda oferta, uma linda andar com vestimentas, tudo culto, tudo direitinho, se por dentro o seu coração está impuro, se por dentro você não consegue amar ao seu próximo, se por dentro você não consegue ajudar ninguém, fazer uma boa oferta, se dedicar à vida cristã, porque muitos acham que ser cristão é somente ir à igreja. Isso a gente cansa de ouvir aí, cansa de ver. E às vezes a pessoa acha que, pô, por eu estar aqui, ó, lendo todos os dias, lendo a palavra todos os dias, não, eu sei de tudo, irmãos, eu não sei de nada. Eu não quero conhecer nada, eu só quero pedir a Deus o que eu muito peço ultimamente, é direção de Deus para o meu chamado. Qual é o meu chamado aqui na Terra? A gente tem que entender isso, porque não adianta. Eu estava até outro dia debatendo com meu pai que por que uns são tão famosos, uns crescem tanto, uns chamam, arrebatam multidões. Eu estava falando, um cantor foi lá, eu falei, caramba, pai, Lázaro, acho que foi até lá na casa da Sara naquele despedida, Lázaro fez tanta coisa, o Lázaro cantor, o Thales Roberto fez tanto. E aí agora a gente olha e eu não consegui nem uma fração da multidão que ele converteu. Imagina eu chegando lá no céu e vendo Lázaro passando na minha frente, vendo Thales Roberto, vendo pastor Silas Malafaia, vendo pastor Samuel Gonçalves, olhando assim, caramba, pai, olha a diferença, olha o que ele fez. Mas aí Deus me lembra que Jesus não veio para os justos, não veio para esses que acham que estão fazendo muito. Cada um tem um propósito. Deus tem um propósito em cada um, para que nós sejamos diferentes. Às vezes, ele achando que, poxa, eu fiz muito e tal, aí passa aquele... Eu até falei isso com meu pai, muitas das vezes a gente olha, poxa, a gente vai chegar lá em cima, vai ver o pastor Samuel, que, pô, é delegado da Polícia Federal, que é uma responsabilidade enorme, e é pastor de uma igreja gigantesca, uma catedral de Cabo Frio, mas às vezes, pai, quando a gente chegar lá no céu, não tirando o mérito do pastor Samuel, mas vai passar por ele alguém com uma coroa muito maior. E é aquele irmãozinho que estava lá na praça de Rocha Miranda, ou então na praça de São Pedro, com uma caixinha de som e pregando o evangelho. Aquele dali talvez vai ter muito mais galardão do que o próprio Samuel. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas por que aquele homem tem aquela coroa tão cheia de pedras? Por que aquele homem foi... Quem era aquele homem? Vão achar que ele pensou, nossa, aquele homem deve ter sido o dono de alguma igreja, aquele dali deve ser o dono da Universal, aquele dali deve ser o dono da Paz e Vida, deve ser o pastor João Henrique Palharim. Mas aí vai perguntar o nome dele, às vezes ele era analfabeto, mas tinha uma fé segundo o coração de Deus, igual Davi, que ficou prostrado uma semana em jejum pela morte do filho, e mesmo assim Deus não livrou ele da morte do filho dele. Olha só, irmãos, é difícil ser isso, é difícil a gente ter essa fé, mas é isso que nós temos que ter. Não é querer ser o maior, e sim, em todo instante, estar enaltecendo o nome de Cristo. É isso que nós temos que nos apegar. Em todo momento, seja ele qual for, falar, não, todo o meu mérito, tudo isso que eu tenho, a minha família, só é a minha família do jeito que é, porque Deus está com ela. Deus tem fortalecido os laços da minha família, Deus tem fortalecido a minha união conjugal, Deus tem fortalecido o meu filho, para que eu possa instruir e ter força de continuar mantendo ele no caminho de Deus. É por isso, aquela conquista no trabalho, aquela conquista na sua empresa, muitos vão olhar e falar, caramba, que pessoa diferenciada. E aí é nesse momento que você tem que dizer, irmãos, não foi nada mérito meu. Estudar, estudei. Mas quem escreveu as questões não fui eu. Eu não sabia o que ia cair naquela prova. Mas Deus me deu sabedoria para estudar exatamente o que estava escrito ali. Eu acredito assim. Eu acredito nessa fé. Entendeu? Na fé
cristã, para mim, é isso. O verdadeiro cristão é ser como Cristo. Deus falou isso lá. Não olhem os sacerdotes, eles são dignos daquilo dali. Eles sentam na carreira, carregam um fardo muito grande. Mas não façam o que eles façam. Façam o que eu faço. Eu sou humilde. Eu vim para buscar vocês, humilde. Aqueles que não têm o que ofertar para livrar o pecado, em expiação ao seu pecado. Eu vim para pegar o pecado do mundo. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Jesus foi e falou. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmãos, eu fui ver outro dia um pastor falando o que era angústia. Vocês já sentiram angústia? Angústia, se você pegar ali no dicionário, o significado de angústia é uma coisa que você não consegue controlar, é uma coisa que às vezes falta o ar, às vezes causa até infarto. A angústia é aquele sentimento que vem de dentro, que te toma, que você fica sem reação. Imagina você, eu gosto de citar até isso, que é uma coisa pro meu lado. Eu no submarino da Marinha, sabendo que o submarino foi torpedeado, a água está entrando em sua polpa, eu estou a mais de 300 metros de profundidade, sei que é impossível de escapar dali. É isso que Jesus estava sentindo. Só que eu tenho angústia minha. O que seria minha angústia? Poxa, eu vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, Pedrinho, não vou conhecer ele. Tudo que eu fiz, poxa, aquele negócio que eu comecei lá atrás estava indo tão bem. Agora que eu ia receber os frutos dele, aquela compra que eu fiz lá atrás, aquela negociação, tudo aquilo que eu fiz, todos aqueles gestos, às vezes até uma coisa na igreja, poxa, agora que eu fui consagrado a pastor, eu estou indo para o fundo. É essa angústia. É aquilo que você não consegue se livrar. Não é um medo, que o medo é momentâneo. Você sabe que ele vai vir e vai passar, mas a angústia é uma coisa que é aquilo que você não consegue evitar. É aquilo que você vai ter que passar. E o mais interessante é que Jesus pede isso ao Pai. E o que eu acho, mais uma vez voltando, me intrometendo nessa, como se eu estivesse naquele local, Jesus não fala nada com Cristo. Deus não responde nada, Deus fica quieto. E eu acho que a angústia, por isso que fez Jesus suar sangue, é que ele estava recebendo a angústia de todos aqueles da terra, os do passado, do presente e o do futuro. Isso é uma angústia muito grande, é incontrolável. Imagina você pegar a angústia de toda a tua família. Agora pensa você pegar a angústia de 6 bilhões de pessoas no mundo. É isso, irmão. Deus não livrou a angústia de Hitler, não livrou a angústia de outros ditadores que hoje matam, de Osama Bin Laden. Deus não selecionou, não, Osama Bin Laden vai ser uma pessoa ruim. Eu não vou me sacrificar por ele, não. Ele se sacrificou por todos. Ele não descartou ninguém. Nem aqueles que já tinham morrido. E nem aqueles que a gente nem viu. Então, assim, essa angústia veio sobre Jesus, porque ele era homem e fez suar sangue. E o que eu acho que é mais intrigante é você, sendo filho, pedir socorro ao pai, porque eu acho que ali já estava num momento já tão no limite que ele chegou a pedir ao pai: Deus, se for possível, afaste-se de mim esse cálice. E aí ele volta e fala com os homens para ele continuar orando, porque ali Satanás devia estar com uma potestade de demônio em volta dele, tentando ele, porque sabia que a profecia estava a horas de ser cumprida. Jesus estava próximo da linha de chegada. Faltava pouco para ele salvar a humanidade. E aí vem aquela potestade, e aí chega lá, tá os discípulos dormindo. E aí ele fala: irmãos, levante-se, eu estou chamando para orar. Vocês não estão vendo. Eu creio que ele devia estar pensando: vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Eu só te peço para orar. Vai chegar o momento em que o Filho do Homem vai ser entregue. Ele vai ser escorraçado, cuspido, xingado, moído. A Bíblia fala que ele ia ser como se ele estava num lugar do Getsemane, num lugar de azeite, né? Das oliveiras ali. Era cheio de oliveiras. Então eu acredito que ali devia ter aquelas prensas da oliveira. A oliveira era prensada.
Imagina Jesus vendo aquele monte de prensa, imaginando, eu acredito que até o diabo bota isso na nossa mente, de ver assim, ó, a prensa esmagando e o diabo apertando assim, falando, ó, é isso que você vai passar. Cadê o teu pai aqui agora? E Jesus lá, ó, tentando chamar o pai. E eu acho que o principal era isso. Deus não falou nada. Ele ficou em silêncio. E aí ele passa por aquilo tudo, olha todas aquelas pessoas, vê os seus discípulos negando a ele, 3 anos de caminhada, e Pedro chega e nega o nome dele 3 vezes, e ele sabia disso tudo, e em nenhum momento ele largou a cruz, em nenhum momento ele virou as costas e voltou, porque ele sabia que o maior propósito estava cada vez mais próximo. O que eu levo de lição nessa caminhada da cruz é que às vezes a gente está sendo moído, e a gente não pode parar de caminhar, porque é nesse momento que a gente tem que se lembrar e falar, ó, tá chegando, a cruz já tá chegando, o monte tá ali, é para minha morte, mas é uma morte que eu vou ressuscitar no terceiro dia, é a minha vitória, a minha linha de chegada tá ali, cada prego que os romanos botavam nele, cada açoite, cada chicotada, eu acho que ele sentia, menos um, menos um, menos um. E aí ele continuava e ia até a cruz, até o momento em que ele conseguiu ainda salvar, porque era necessário, aquele ladrão da cruz. Eu acho que às vezes tudo poderia ter acontecido antes, mas Deus ainda quis ainda salvar aquele homem que estava ali, porque era necessário. Quantas pessoas hoje não pregam falando que até na cruz você pode ser salvo? Olha a importância desse homem ter sido salvo na cruz. Quantas pessoas acham, poxa, caramba, mas eu já fiz muito pecado, eu já matei, eu já roubei, eu já causei um estrago tão grande em famílias, agora eu vou querer aceitar Jesus? Jesus não vai me aceitar, não. Como que eu vou aceitar Jesus? Mas Deus mostrou ali, por intermédio daquele homem, que sim, ele olha o coração. Ele não quer olhar a sua sabedoria, ele não quer olhar a sua... Ele olha o seu coração. Se você for fiel a ele e crer verdadeiramente dele, do seu arrependimento, você será salvo. E é isso que Deus quis mostrar. E aí, no momento em que Jesus olha para o alto e fala, Pai, está consumado, é aí que vem a maior salvação. É como se, eu imagino, como se fosse hoje, né, quando a gente olha um evento assim de grande proporção, uma Olimpíada, onde o mundo inteiro está vendo um atleta chegar na faixa, um feito impossível. Eu acredito que foi a festa no céu, quando Deus chegou lá e morreu. E a humanidade não tinha noção, mas logo depois eles saberiam que o véu foi rasgado, então não acabou. O sacrifício, não há necessidade mais de sacrifício. Não há necessidade mais de sacerdote, não há necessidade mais de oferta, porque o cordeiro já havia sido sacrificado. E João contesta isso depois. Cerca de 30 anos depois, João tem a visão na ilha de Pátimo. E aí ele fala, que aqui, ó, vou falar aqui porque eu adoro esse versículo. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Mas ninguém, nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém era digno de olhar para esse livro. E um dos anciões, porém, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Irmãos, é isso. Nós temos que lembrar da cruz, do sacrifício que Deus fez. Ele vai ser digno de abrir o selo. É uma festa lá no céu, irmãos, que eu acho que a gente não tem como imaginar. Ver o cordeiro, ver Deus ainda sanguentado, porque ele fala isso, que parecia que tinha sido moído. E aí a gente vai ver, porque hoje na televisão a gente olha assim, a gente imagina, né? Como que pode ter sido a morte de Cristo ali. Mas só lá na glória que nós vamos ver o verdadeiro peso, tudo que ele passou para livrar nós. E aí sim, a gente vai falar, poxa, queria ter feito mais, porque ele merecia. Tudo que ele fez por mim é muito grande. É maravilhoso, olha só o que ele está passando, olha
Irmãos, é como se eu chegasse, quando você olha assim, ó, caramba, aquele cara é digno de ser ali aquele juiz, porque ele estudou. Olha que alegria. Tipo, eu olho o Paulinho Júnior, eu sinto uma alegria enorme pelo Paulinho Júnior, porque eu falo, cara, o Paulinho Júnior merecia estar ali, porque ele lutou, ele buscou por aquilo dali. A Manuela, a Isabelle, a Daniele, meu pai, eu olho meu pai e falo, pai, você é digno. Muitas das vezes eu nem falo isso pra ele, mas eu falo, pai, você é digno. Eu vi a sua aprovação. Eu vi o que você passou. Ah, tia Beth, poxa, tia Beth, você tem uma casa linda, uma casa maravilhosa, saiu de lá de onde você estava, tem hoje uma vida boa, tá aí, ó, vivenciando, que eu acredito que a maior alegria da tia Beth é isso daí, ó, tá próximo da filha, vendo a filha mais feliz porque a vitória dela tá no colo dela. Eu tenho certeza disso, tia Beth não precisa falar nada. Mas conhecendo o coração, porque nós somos irmãos em Cristo, eu conheço, eu sei o quão feliz ela tá. Porque ela sabe que a filha dela conseguiu conquistar aquilo que ela queria. A bênção dela chegou. E não foi à toa, a gente sabe a aprovação que cada um passa. A gente não pode estar todo momento lá, mas a gente sabe a aprovação que cada um passa. Mas é isso, eu imagino que Deus está fazendo isso. Vai ser isso que nós vamos ver lá na glória de Deus. Aquele cordeiro moído que chegou no jumentinho, entrando pela porta do sacrifício no templo. Ele não quis nem entrar pela porta principal, ele entrou pela porta do sacrifício, já dizendo para todo mundo: eu não vim aqui para ser dono de rei nenhum nessa terra. O meu reino está lá no céu. Eu quero que vocês busquem o céu. Esqueçam o que está aqui na terra. Esqueçam os sacerdotes. Esqueçam querer dominar Roma, sair, expulsar Roma, os babilônios. Esqueça tudo isso. Israel, a nova terra está preparada para vocês lá na glória. E é isso que vocês vão ver. Vocês vão ver o Filho do Homem separando os justos dos injustos. Vocês vão estar do lado direito de Deus, sentado, ver aquela adoração, aqueles milhares de anjos, arcanjos, querubins, aquelas criaturas celestiais adorando somente a Cristo. E eu tenho certeza, assim como todos nós sentimos alegria pela conquista de um irmão, de uma pessoa, que vai ser inevitável você não querer adorar a Deus 24 horas por dia. Porque ele venceu. Vocês vão ver o que ele passou e vão ver a glória que ele está agora. Vão ver lá ele reinar sobre a terra, trazer todos os filhos, onde não vai haver mais discórdia, onde não vai haver mais tristeza, onde nada vai ser levado para si como problemas, não vai ter mais trabalho, não vai ter mais perdas, não vai ter a morte. Irmãos, é isso que a gente tem que buscar. A vida, ela sempre vai te oferecer a tentação, mas nós temos que lembrar que, se Jesus passou pela tentação sendo filho do homem, não podemos nos esmoecer e querer nos safar disso, porque nós fomos feitos para isso. Agora, lembre-se, lá na glória, o seu galardão vai estar esperando você lá. Cabe a você cumprir sua missão aqui na Terra. Porque se nós nos resguardarmos de não, eu já faço muito, eu vou todo dia para a igreja, e não olhar aquela irmãzinha que está do seu lado, porque Deus vai te mostrar isso. Vai falar, lembra o Misael, daquele irmão que estava do teu lado, e você falou que não precisava ajudar porque você já estava dando dízimo para a igreja? Por que, ao invés de você dar o dízimo para a igreja, você não comprou uma cesta básica para ele? Você sabia que estava passando. Muitas das vezes ele mostra isso. Ele quer que você veja o que o irmão está passando, porque não é você, não é a igreja que tem que fazer, é você. Você é irmão. Nós somos corpo em Cristo, nós somos união. É isso que nós temos que ver. Não é esperar do pastor Samuel, ou então do pastor da Catedral de Madureira, ou esperar aqui do meu comandante, que é um pastor, porque se eu estou vendo ali um rapaz que é ímpio, ele está passando por uma coisa, eu vou falar, irmão, calma. Da mesma forma que você está passando, eu já passei. Mas eu tenho uma solução para você. Está vendo esse livro aqui? Aqui estão todas as suas respostas. Aqui tem um cordeiro que se sacrificou para livrar você desse pecado. E eu tenho certeza que o que hoje é impossível para você, Deus vai fazer o impossível para trazer você para perto dele, e você vai ver o quão bom é adorar o Senhor. Irmãos, eu peço desculpa a qualquer coisa, só não orei antes, porque a Tia Beth já tinha feito uma oração. Eu sempre gosto de orar antes da palavra também, porque eu não quero que Deus, em nenhum momento, eu saia do que Deus quer me falar, mas eu acho que me tocou muito essa palavra. Eu
eu gostei muito do que Deus me mostrou na Bíblia, essa versão de que eu tenho que reler e reler novamente, me aprofundar em Cristo, porque acho que a palavra-chave está nas entrelinhas. Meu colega hoje eu estava lá em Arraial do Cabo conversando com ele na viatura, ele está fazendo matemática. E aí ele falou, Misael, eu conheci um livro que se chama DM, INT-M. E ele falou, cara, se eu tivesse conhecido esse livro na minha infância, eu tenho certeza que hoje seria um grande profissional. E aquilo dali me ficou na minha mente, eu falei, caramba, é isso. A gente tem aqui, ó, todas as respostas. O livro que eu precisava conhecer era esse. Só que eu deixava, quantas vezes eu passava por ele, deixava ele em cima da mesa, não lia. Eu chegava na igreja, eu lia a Bíblia, eu olhava ali aquele versículo, o irmão sempre falava, poxa, estou aqui em Mateus, estou aqui em João. E você chegava e falava, poxa, poderia ter estudado melhor aquilo dali. E aí você não consegue. Hoje, eu sinto, irmãos, que hoje eu estou mais sensível para as coisas ao meu redor. Eu consigo, não sei se... Eu posso estar falando besteira, mas eu sinto hoje o peso do que o irmão do meu lado, que uma pessoa, às vezes até ímpar, está passando ali. E eu hoje, antigamente, eu não tinha esse costume. Muitas das vezes eu chegava e falava, não, pode deixar, eu vou orar por você, eu vou fazer isso. Hoje, eu lembro de cada um que me pediu oração. Pessoas, tem um colega meu que está em Brasília, internado, e toda noite eu mando uma mensagem para ele, falo com ele que vou visitar, porque eu falo para ele, eu falo que, irmão, eu tenho fé. Ele já está há 1 ano, mais de 1 ano. Ele foi em fevereiro de 2023 para a UTI. Ele está até hoje na UTI com a barriga aberta, fazendo cirurgia todos os dias. E eu falo com ele, irmão, crê na fé da sua esposa, que a esposa dele é muito fiel. E ele falei, irmão, crê na fé da sua esposa, porque em nenhum momento eu estou deixando de orar por você. E aí ele falou para mim, Misael, eu tenho muitos amigos. Realmente, ele é um garoto muito carismático, sempre foi querido por todos. Mas ele falou, poucos fazem o que você está fazendo. Me mandar uma mensagem, ligar para mim. E olha, são poucos os que eu respondo. Porque a verdade é que a gente sabe, acaba conhecendo aqueles que se preocupam com a gente mesmo. E aquilo dali me encheu de alegria e hoje eu não deixo de fazer isso por ele. Já orei pelas amigas, uma amiga da Gisele, que passou por enfermidade, orei pela Dani. E é muito bom você ver isso, que o seu número de pessoas que você tem que orar está diminuindo. Acaba ficando mais fácil, então você acaba lembrando menos. Então, assim, isso é muito bom, irmãos. Você vê que Deus ainda é o mesmo. Nada mudou. E aí, o que eu quero falar, os apóstolos, quando falaram, poxa, Deus fazia isso porque ele era o filho do homem, mas, irmãos, todos os milagres que Deus fez, todos os apóstolos e todos os fiéis, até profetas fizeram. Ressurreição, lá, o Eliseu ressurgiu, deitou em cima de uma criança e ressuscitou. Cego, Pedro curou cegos, quantas pessoas não curaram, não foram curadas? Paralítico andando, quantos não curaram, quantos apóstolos? Irmãos, até hoje, eu não duvido que a tia Beth e a Érica não tenha visto um milagre. É impossível não ter visto. Irmão, a minha vida, a vida do meu pai é um milagre. Entendeu? Todos nós temos. A tia Beth está aí, Daniela está com um milagre na mão. Eu tenho um milagre na mão, o Rodrigo tem um milagre em casa. Isso tudo é um milagre, só que são milagres que a gente, às vezes, pelo correr da vida, a gente menospreza. Mas está ali, ó. É um milagre. Deus ainda é o mesmo. E nós não devemos esquecer disso. Eu acho que a mensagem que Deus quis passar para essa família hoje é justamente isso. Buscai, olhar os irmãos ao seu redor, tenham piedade, clame por aqueles que estão enfermos, pois eles precisam de resgate. Porque é esse momento que vai fazer a diferença lá no céu. Irmãos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E depois, se alguém quiser, eu recomendo, eu ia até botar antes, mas não tá dando, eu ia botar um hino do Até que eu não consiga mais ficar de pé. Esse hino é muito bonito, tá ok? Se seus irmãos depois Gabriel, tá aí, ouvir. Gabriel? Tu pode pôr esse hino? Tô sim, tia. Vou colocar aqui. Qual é o nome de novo, Mizel? Até que eu não consiga ficar de pé.